Você estudou? Você conhece as línguas originais? Então faça a exegese no que o texto diz. Não tente beneficiar um grupo em si. Salve, salve a todos! Passando por aqui para trazer uma informação relevante acerca de Hebreus, capítulo de número 1, versículo 3. Pergunta foi: dá para Hebreus, capítulo 1, versículo 3, confirmar a divindade de Jesus? Jesus ser interpretado como Deus? Vamos ao texto. Eu quero apresentar aos senhores essa porção, o que diz o texto. Então, sem mais delongas, vamos começar por Hos on apaugasma tes doxes kai harakte tes hypostases autu. Muito bem, aqui você tem um pronome relativo, né? Pronome relativo, que vai um artigo com a característica de pronome relativo. On, você tem aqui um particípio verbal, um verbo na sua forma nominal. Apaugasma, que se traduz por luz, iluminação, resplendor, alguma coisa assim. Tes doxes, é o genitivo, kai, character, tes hypostases autu. Vamos fazer a tradução desse negócio. Fica o qual. João Ferreira de Almeida traduziu sendo. Ele traduziu sendo, tá? Todavia, eu não traduzo como sendo, por conta da sintaxe. O que nós temos aqui, gente? Nós temos um verbo em uma forma nominal. A forma nominal quer dizer um particípio verbal, né? Então, já que eu tenho um verbo no tempo presente, no modo particípio do caso nominativo, então a melhor tradução seria considerar esse verbo da seguinte forma: tendo sido. Percebam aqui, ó, típico de um ido, né? O ido, típico do particípio, mais o verbo auxiliar, particípio regular. Logo nós temos o qual tendo sido. Sido genitivo de uma ideia de aposição. A glória. Deixa eu mudar a cor disso aqui. Não gosto de cor vermelha assim, não. Só para marcar. A glória. Vou botar glória maiúsculo. A glória. Sendo o que? Harakter. Não, harakter não. Sendo tesdoxes. Sendo a glória. Tendo sido o quê? Não, tendo sido apaugasma. Tendo sido a apaugasma. Quer dizer, o esplendor, né? Tendo sido o resplendor. O qual, tendo sido o resplendor. Agora sim você tem o genitivo cumprindo sua função, né, genitiva, que é a ideia da glória. Tes doxes. Da glória. Tes doxes. Da glória. Vou botar uma maiúscula aqui. Glória. O qual tendo sido o resplendor da glória. Aí você tem um síndeto aqui. E, aditivo. E, character, expressão. Tes hypostases autu. Hypostases autu, da natureza sua. Algumas pessoas traduzirão esse termo que eu vou fazer questão de deixar em vermelho, porque ele é vermelho, alguma coisa que destaque aqui. Em vermelho, mas onde é que eu deixo aqui? Eu deixo em vermelho. Não, aqui. Vou deixar esse termo em vermelho, essa expressão hypostases, senhoras e senhores. Eu faço questão de que vocês percebam uma coisa aqui, tá? Esse termo hypostases pode ser traduzido por natureza, todavia ele fica muito vago, muito inacessível à compreensão. Por isso, a minha tradução vai ser a seguinte. Antes de fazer a tradução, quero criar uma dinâmica explicativa. O qual, tendo sido o resplendor da glória e expressão da
natureza. O que é que ele expressa? Quem expressa, expressa algo ou expressa alguma coisa, não é verdade? Ele expressa algo ou expressa alguma coisa. Ele é a expressão de quem que estamos falando? De Jesus. Esse o qual aqui é uma referência relativa a Jesus. Então, o qual, a saber, Jesus, tendo sido o resplendor da glória, e a expressão pode ser, professor, natureza? Pode. Só que fica muito inacessível, né? Fica muito assim, vago. Agora, para você entender melhor isso aqui, vamos lá. Jesus, além de trazer uma representação, ele diz: aquele que olha para mim vê o Pai. Jesus dizia o seguinte: aquele que olha para mim vê o Pai. Verdade? Jesus não dizia isso? Ele diz também que ele era a representação exata do Pai. Nós temos que imaginar isso pelo campo fisiológico ou até mesmo pelo campo subjetivo, né? Quer dizer, abstrato da coisa. E o termo hipostáseos, que vem de hipostásis, utilizado na doutrina cristológica como união hipostática, para dizer que Jesus continha duas naturezas, Jesus era homem, ao mesmo instante Jesus era Deus. Uma coisa eu quero dizer para os senhores. O termo hipostáseos traduz Jesus sendo a expressão não da imagem meramente, porque isso seria muito fácil e até raso, mas uma expressão da confidencialidade de Deus, daquilo que é oculto, da mente de Deus, do segredo de Deus. Quem é que representa o segredo de alguém? Vamos criar uma dinâmica aqui? Vamos imaginar que a minha mão tenha uma irmã gêmea. Tá aqui a bichinha, irmã gêmea. Então essa mão representa essa em aspecto físico. Elas são semelhantes, ok? 5 dedos. Vamos imaginar que tenha outro Elton, mesmo cabelo, mesmo nariz, e que ele me representa fisiologicamente. O irmão gêmeo, por exemplo. O irmão gêmeo traz uma representação do outro, gêmeos idênticos. Eles não trazem o mesmo pensamento, eles não trazem as mesmas inspirações, eles não trazem as mesmas ideias, eles desenvolvem no seu interior diferente um do outro, ainda que o seu físico seja idêntico. Até aqui tudo bem? Pois Jesus, ele repercutia a expressão não da imagem física, mas dos sentimentos de Deus, mas da natureza, da sua essência mental, da sua essência, dos seus segredos, das suas confidencialidades. Então essa é a melhor tradução do termo hipostáseos, confidencial, aquilo que é segredo, secreto, aquilo que está em oculto. Porém, Jesus repercutia isso no seu ser ontológico, ou seja, Jesus comportava a essência da natureza de Deus. Por isso que alguns trinitários, dentro da cristologia, se interpreta Jesus hipostático, quer dizer, aquele que comporta duas naturezas. Até aqui tudo bem? Bacana, vamos adiante. O qual tem sido o resplendor da glória e também, além da glória, também ele expressa a natureza. Gente, isso é muito forte. Aí você pergunta para mim, professor, tu está sendo dogmático? Não, eu não estou sendo dogmático. Eu estou dizendo que o texto está falando, eu estou provando para você o que o texto está falando. Se você pegar, por exemplo, a definição e ver a definição do termo hipostáseos, eu não preciso ir para Dunker, você vai ter exatamente esse tipo de interpretação. Basta me deter no hipostáseos, que vem de hipostásis e que significa, na sua tradução, a expressão, a natureza confidencial, aquilo que está em oculto e que está sendo expresso através de Jesus. Olha, eu espero que você não venha com mimimi dizer que eu estou sendo dogmático, porque eu não sou, tá? Eu também encontro pontos polêmicos dentro das escrituras para a perspectiva trinitária, também para a perspectiva unitária. Por exemplo, é muito complicado você explicar Mateus capítulo 6, versículo 9, quando ele diz, o Pater Remon, Roentois uranóis. Você tem uma primeira pessoa falando, Roentois uranóis, um locativo, né? Seguido de a preposição em, mais o tois ali, é plural ainda mais. Existem pontos polêmicos dentro da Trindade, meu querido. Existe sim. Existem pontos polêmicos dentro da unicidade, meu querido. Existe sim. Por exemplo, quando você pega ali Jesus sendo batizado, enquanto o Filho era batizado nas águas e enquanto
Deus no céu bradava: este é meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo então, incorpórea de você da sobrevoava nos ares. Associar isso de uma forma honesta, vamos ser honestos, é complicado, não é? É complicado. Podemos teologizar. É complicado o unitarismo defender os seus pontos doutrinários, as suas bases, seus fundamentos, tendo que lidar com Hebreus capítulo 1, versículo 3. Digo tudo isso para que você entenda que eu não estou sendo dogmático, eu não estou sendo tendencioso. A minha ideia aqui é com a palavra de Deus, é apresentar a exegese limpa e seca, como ela é. Então, uma exegese pura, limpa e seca, sem tendências dogmáticas mesmo, pelo menos eu estou tentando ser o máximo possível dogmático, ainda que a gente sabe que é muito complicado isso. Hipostáseos ali significa dizer que caracteres hipostáseos autu está dizendo, ele é a expressão das confidencialidades de Deus. Jesus é a expressão dos segredos de Deus. É isso que o texto está dizendo, meu nobre. É isso que o texto está dizendo, meus queridos. Eu não posso abdicar de falar essa verdade. Deixo essa resposta para o Sturz, que me fez a pergunta do grupo do WhatsApp. Você estudou? Você conhece as línguas originais? Então faça a exegese no que o texto diz. Não tente beneficiar um grupo em si. Bacana? Estamos combinados. Finalizamos aqui. É isso aí. Fiquem todos com Deus e em breve nos encontraremos por aí. Até a próxima live. Ricaris Kai Erenetu Kiriu Iesu Cristo.